Olá, está no ar aqui na Web TV do Jornal NH mais um programa Política ao vivo. Nesta semana, desde a semana passada, é bastante discutido nos bastidores da política a possibilidade de uma CPI, de uma comissão parlamentar de inquérito, para investigar as aplicações financeiras do IPAZEM, pois a base, orientada pelo governo, acabou derrubando a proposta da oposição, que tinha 5 assinaturas. Depois disso, começaram a haver algumas movimentações e o Partido Progressista anunciou a possibilidade de ingressar com uma ação na Justiça. Nós estamos aqui com o vereador Issur Corr, vereador pelo PP, que vai nos contar. Issur, obrigado pela sua presença aqui na Web TV do Jornal NH. O que o PP está fazendo para tentar garantir a CPI? Muito boa tarde, João. Boa tarde, pessoal que nos assiste pela Web TV do Jornal NH. A nossa iniciativa, na verdade, é buscar o caminho legal, o caminho da justiça, na esperança de que a gente consiga, com uma liminar judicial, garantir o nosso direito de minoria. Até para esse pessoal que nos assiste, de acordo com a Constituição Federal e com 90% das composições das câmaras, o direito de abrir uma CPI ela parte de 1/3 do total de votantes. Ou seja, em Novo Hamburgo a gente deveria ter o direito de abrir com 5 votos. Mas o nosso regimento interno da Casa não está de acordo com a Constituição Federal e exige maioria. Então, nosso pedido, o Partido Progressista vai até a Justiça para conseguir uma liminar, através de uma promotoria, provavelmente de um juiz, que nos garanta o direito de que a minoria possa ter o direito de investigar. Afinal de contas, existe interesse da comunidade e principalmente do funcionalismo hamburguense de que a gente saiba como foram perdidos esses valores e principalmente quem foi o responsável por essa perda. E quando deve ser ajuizada essa ação ou esse pedido de liminar? Bom, ontem à tarde a gente tinha uma reunião agendada com o promotor Emanuel, toda a bancada de oposição, e eu estaria presente também, para pegarmos subsídios, informações da maneira de proceder com essa entrada. Infelizmente ele teve um incidente com o veículo dele, não pôde nos receber, então estamos aguardando a qualquer momento. Mas o Partido Progressista já conta com o apoio do Vanir de Matos e com o Rafa Gafontoura, que são nossos advogados, e já estão montando esse documento que pode ser colocado a qualquer momento na Justiça. Como eu disse, nós estamos aguardando uma conversa com o promotor, mas se não conseguirmos conversar com o promotor, acredito até o meio da semana que vem, segunda ou terça-feira, encaminharemos o pedido de qualquer maneira, tentando derrubar essa votação e sim permitir a abertura da CPI. Qual é a proposta da comissão do IPAZEM? Perdão. A proposta dessa CPI, qual é a proposta? O que vocês querem investigar assim pontualmente? A grande questão que fica é se descobrir quem foi o responsável por desacatar uma orientação do Tribunal de Contas que diz que o dinheiro deve ser investido em bancos públicos, e fez esse investimento num banco privado. Vale lembrar que o Ministério Público já está investigando, correto? Mas a Câmara de Vereadores foi muito pressionada pela comunidade, principalmente funcionalismo. Eu tenho hoje na minha caixa de entrada cerca de 60 e-mails de funcionários pedindo que a Câmara de Vereadores faça uma investigação correta. Então a nossa ideia é isso, é atender principalmente o anseio da comunidade e levantar dados, levantar informações que a gente possa abastecer o Ministério Público na sua investigação. Por que vocês acreditam, vocês da oposição, acreditam que a base não quer essa CPI, por qual motivo? É uma pergunta que eu deixo no ar também, João. E uma comparação que eu faço é que nem uma brincadeira, assim, para deixar um tom mais leve, é que nem o cara que não deixa a namorada olhar o seu celular. O cara que não deixa a namorada olhar o celular, alguma coisa para esconder ele tem. Então a nossa preocupação é essa. Se existir um motivo de por que abrir uma CPI, por que não abrir uma CPI? Porque o interesse, uma organização, uma reunião e uma convocação, inclusive, que aconteceu antes da votação da CPI, de reunião dos vereadores para que eles se juntassem e derrubassem esse pedido de abertura da CPI. Isso só veio a corroborar nosso interesse de abrir uma CPI. A base disse, durante as negociações, durante o protocolo, que um dos temores de alguns vereadores da base, até mesmo do governo, era que a CPI pudesse se tornar uma CPI política. E a gente lembra que a gente está aí a menos de 6 meses de uma eleição. Perfeito. O objetivo de vocês é uma CPI política ou uma CPI técnica que aponte realmente as falhas nas aplicações ou as supostas falhas nas aplicações financeiras? Bom, João, eu não posso falar em nome de toda a bancada. Afinal de contas, eu sou o único membro do Partido Progressista, mas a gente tem uma bancada composta por 5 vereadores da oposição, que inclui PMDB e PSDB. O meu interesse é estritamente investigar e trazer, principalmente, informações ao funcionalismo na parte docente, os professores. Eu sou muito procurado, por ser professor também de formação, eu sou muito procurado por professores que cobram de mim uma representação. Então esse é meu papel. É óbvio que toda CPI tem cunho político. Isso não dá para se fugir, esteja em ano de eleição ou não esteja, porque algum agente político deve ser atingido com ela. E é óbvio, o mesmo interesse que alegam, que a base do governo alega que a gente tem
de uma CPI que ela se torne política, eles têm o interesse de não torná-la política, evitando que a CPI aconteça. Então, na verdade, é uma briga de cachorro grande, cada um puxando brasa para o seu assado. Meu interesse é investigar e trazer respostas aos professores, mas não posso garantir que essa CPI não vá atingir algum agente político, caso esteja algum deles envolvido. E o temor da base do governo em não abrir só nos leva a crer que realmente existe algum agente político envolvido. E para ser uma preocupação que seja uma questão política, devo ainda entender que existe alguém envolvido em eleição nesse ano que possa ser atingido pela CPI. O fato do Ministério Público estar investigando e de criar uma CPI, tem gente que diz, o Ministério Público já está investigando, então não precisa da CPI. Aonde entraria a CPI nessa investigação? Com abastecimento de informações. E aí com informações que a gente não tem como obrigar o Ministério Público a seguir uma linha de investigação que, por exemplo, é a linha de pensamento dos vereadores. A gente pode sugerir. Então a nossa ideia é o quê? Nós vamos fazer a nossa linha de investigação e vamos entregar ao Ministério Público esses dados. Caso o Ministério Público já tenha esses dados, ok, fizemos a nossa parte. Caso ele não tenha, será abastecido com esses dados. Mas ao mesmo tempo a CPI consegue dar publicidade ao que está sendo feito. Consegue tornar público. Consegue tornar público, consegue a CPI, vale lembrar que todas as audiências da CPI elas são abertas à comunidade, diferente do Ministério Público, ou seja, as pessoas vão poder sentar e assistir o depoimento de todos que serão convocados, levaremos números e nada mais justo, como eu disse, que a Câmara de Vereadores, que lida principalmente com os valores da cidade de Novo Hamburgo e, por que não, com o funcionalismo, esteja a par do que tudo que vem acontecendo e não seja abastecido depois de um certo tempo por dados trazidos pelo Ministério Público. Vereador, dá para dizer que depois do feriadão agora o PP, o Partido Progressista, o vereador Issur protocolo o pedido de CPI na Justiça? No João, não posso te dar 100% de certeza, porque a gente ainda depende dessa conversa que vai acontecer com o promotor, que pode dar algum novo vento. Mas o Partido Progressista, a princípio, tem uma reunião na segunda-feira à noite e acredito que sim. Pode contar 98%, se é que eu posso dar uma porcentagem, que realmente o Partido Progressista entrará com essa ação, tendo em vista que o documento já está em, digamos assim, finalização de montagem, como eu disse, pelo Vanir de Matos e pelo Ráfaga Fontoura, que tu sabe muito bem, que conhece muito bem dessa área de maneiras de fazer com que a legislação seja principalmente atendida e seja cumprida. E aplicada. E aplicada. Ok, exatamente. Obrigado então. Esse então é o vereador Issur Corre, vereador pelo PP em Novo Hamburgo, que representa um partido que pode ingressar nos próximos dias com uma ação para garantir a CPI do Ipazem. Lembrando, o assunto do Ipazem das aplicações tornou-se público no início do mês de abril, quando a diretora do Instituto foi à Câmara de Vereadores e falou de aplicações financeiras na ordem de 13 milhões de reais que podem ser aí perdidas por completo, ou seja, 13 milhões aplicados em fundos privados que podem ser perdidos. E essas aplicações, elas teriam orientação de serem feitas em bancos públicos e uma delas, inclusive na faixa de 7 milhões, saiu de bancos públicos, onde estavam rendendo 11% ao ano e foram aplicadas em bancos privados com aplicações de 8% ao ano. Você acompanha mais notícias de política no jornal nh.com.br e também nas páginas impressas do Jornal NH. Até o próximo programa.